Boa noite. Terminou hoje a sessão extraordinária do Comitê Central da Frelimo, reunião que se propôs harmonizar os temas a serem discutidos no 11º Congresso. O presidente do partido, Filipe Nyusi, destacou a necessidade de se priorizar assuntos que reflitam as principais preocupações das populações. Filipe Nyusi foi quem dirigiu, na qualidade de presidente da Frelimo, o encerramento da terceira sessão extraordinária do Comitê Central do partido. E porque o evento visava harmonizar os temas a serem debatidos no 11º Congresso da Frelimo, Filipe Nyusi destacou algumas preocupações do país, como as que devem merecer maior debate no Congresso do partido. Unidade nacional. Reafirmamos a nossa convicção de que, sem unidade, sem paz, não alcançaremos o desenvolvimento que os moçambicanos almejam. Reafirmamos mais uma vez o nosso compromisso de tudo fazermos para que de uma vez para sempre em Moçambique reine a concórdia, a reconciliação e uma paz efetiva e duradoura. Aumento da produção e produtividade. Temos um país dotado de potencial de recursos naturais em terra e no mar. No quadro da preparação do 11º Congresso, devemos discutir como optimizar estes recursos, elevando os níveis de produção, produtividade e competitividade. Na nossa agenda, devemos colocar no topo das prioridades a segurança alimentar e nutricional como uma das dimensões da nossa soberania. Reforço da democracia interna do partido. Como o afirmamos na abertura desta sessão, vivemos numa sociedade com uma pirâmide etária maioritariamente jovem, cada vez mais aberta, com elevado sentido crítico e com uma crescente vontade de participar na gestão do bem comum. Durante os debates que preparam o nosso Congresso, devemos, por isso, estar favoráveis a novas ideias, valorizando a diferença, estimulando um debate mais franco e sincero. Na sessão do Comitê Central terminada este sábado, a Frelimo nomeou os chefes das brigadas provinciais que irão dinamizar os trabalhos rumo ao 11º Congresso do partido, que se vai realizar em setembro de 2017. Amélia Nacar defende que para estimular a economia nacional é preciso garantir que não haja fuga de capitais, encorajando o Banco de Moçambique a fiscalizar cada vez mais. Por seu turno, Luísa Diogo elogia a intervenção que foi feita ao Moza Banco, pois garante que a estabilidade no sistema financeiro vai perdurar. A autoridade tributária é fundamental que continue a haver a redistribuição de recursos. O nosso papel é de redistribuidor. Nós tiramos da economia para devolver à economia. E um dos grandes desafios neste momento é a saída de capitais. O Banco Central tem que continuar com o seu papel de dar a confiança necessária à economia, para que os nossos recursos continuem dentro do país, para que possam ser redistribuídos. O que está a acontecer é que, com a saída de capitais, nós não temos capacidade de fazer maior redistribuição para dar suporte econômico às nossas empresas. Então, isto é o que cria mais ou menos o constrangimento. A decisão do regulador, o governador do Banco Central, é uma decisão que foi tomada certamente conscientemente perante a situação verificada. É bom vermos que efetivamente temos um regulador que está atento à situação dos bancos, porque qualquer coisa que aconteça num banco tem como consequência uma corrida que pode criar problemas noutros bancos e chega-se a uma situação que pode não se controlar. Então a decisão dele certamente foi consciente, verificando as situações que foram analisadas, e devemos acatar a decisão assumida pelo regulador. Isso demonstra que Moçambique tem um sistema financeiro em que a supervisão cumpre com as suas funções. Aldo Petersburgo e Met Gondola defendem que os jovens moçambicanos devem estar focados na produção e produtividade, como forma de garantir a autossuficiência em termos de produtos básicos. Os moçambicanos se engajem na produção e produtividade. Queremos que os moçambicanos arregassem as mangas e possam colher frutos ligados às boas perspectivas em termos de temperatura para a produção, e por isso possam colher bons frutos. Nós, como jovens, temos que continuar a assegurar que
com a produção possamos aproximar aquele momento que Moçambique eventualmente possa conseguir ter sinais de autossuficiência de produção. Ressalta a orientação também, tanto da reunião de quadros, assim como desta sessão do Comitê Central, a necessidade de nós como jovens sermos mais criativos, trazermos a inovação como a marca para que possamos, nas diferentes áreas da nossa atuação, assegurar a nossa forma de atuação. A insegurança em algumas regiões do interior do distrito de Gorongosa, na província de Sofala, está a contribuir para o aumento de casos de malária. É que as comunidades nestas regiões pernoitam nas matas há mais de um ano. De acordo com dados do setor de saúde, nos últimos 9 meses foram registrados no distrito de Gorongosa cerca de 58 mil casos de malária, com 2 óbitos, contra perto de 36 mil em igual período do ano passado, com registro de 3 vítimas mortais. A atual instabilidade política é apontada pelo setor de saúde como a principal causa do aumento da malária em Gorongosa nas consultas externas, uma vez que mais de metade da população deste distrito pernoita nas matas sem nenhuma proteção contra mosquitos, temendo confrontos militares. Um dos grandes métodos de prevenção é o uso correto da rede mosquiteira. Nossas comunidades têm redes mosquiteiras, mas como todos nós sabemos, a maior parte da comunidade ainda dorme nas matas, o que dificulta o uso da rede mosquiteira nos sítios onde eles acham-se seguros. Portanto, é uma grande preocupação a questão de malária, ocupa o primeiro lugar, seguido de diarreia, mas não em grandes proporções. Sabemos que no princípio do ano nós registramos alguns casos de diarreia, felizmente sem óbitos. Jerônimo Langa acredita que nos próximos tempos o cenário poderá conhecer uma relativa melhoria, porque, segundo afirmou, parte considerável da população aos poucos tende a pernoitar nas suas residências. Neste momento há uma calmia relativa, graças a estadia de nossas forças de defesa e segurança que se instalaram aqui no nosso distrito, mas sabemos que durante um tempo quase que 80% das comunidades viviam fora das casas deles, incluindo aqui nas redondezas da vila de Gorongosa. Langa garantiu que o cenário poderá melhorar significativamente, pois já foram reabertos os 3 postos de saúde que se encontravam encerrados devido à instabilidade política, fato que irá melhorar o atendimento nas comunidades residentes no interior. Neste momento estamos a funcionar, temos lá as nossas equipes já posicionadas em todas as unidades sanitárias sem nenhum problema. E também aproveitamos as câmaras aqui, dizermos às nossas populações que nós estamos em pleno funcionamento, temos as casas de espera para mulheres grávidas, estamos lá todos os técnicos de todas as especialidades, pedimos que a população adira a essas unidades sanitárias para terem a sua assistência digna. Mais de 10 famílias estão em risco no bairro Polana Caniço B, na cidade de Maputo, devido à erosão que se estende das bermas da Avenida Jules Nyerere, no troço Rua de Palmar, até a Praça dos Combatentes. Viver nas bermas da recém-inaugurada Avenida Jules Nyerere, no troço entre a Rua do Palmar e a Praça dos Combatentes, é uma preocupação aos moradores do bairro Polana Caniço B, sobretudo para aqueles cuja localização das suas residências não foram colocadas rampas para garantir a estabilidade do aterro. Esta rampa foi construída para permitir ou facilitar que a água das chuvas tivesse acesso direto à vala de drenagem, mas com as últimas chuvas começou a surtir um efeito diferente. Foi feito um furo lá pela água que começa a sair daqui, da parte de baixo desta rampa. E os moradores deste bairro temem que o mesmo aconteça com esta parte aqui, que não tem nenhuma proteção. Temem um desabamento em caso de chuvas de grandes intensidades. São mais de 10 famílias afetadas pelo risco de erosão, distribuídas pelos quarteirões 6, 30 e 70. Elas receiam a chegada da época chuvosa, que agrava o risco de desabamento. É o caso de Jaime e companhia, que já viu a sua casa de banho desabar nas últimas chuvas que se fizeram sentir. Esta parte que tem sujidade, não foi feito o trabalho, se fizeram ali que não tinha sujidade, ali onde eles tiraram as pessoas. Quando a chuva cai, desaguam as águas que vêm das zonas altas do bairro Polana Caniço. Quando é tempo de chuva, sempre a pessoa na memória sempre vem isso.
vem e diz, epa, que tal, porque vocês não dormem, no momento de chuva, chover não dormem, não apanha aquele sonho total. A água, a chuva quando chove, não escorrega isso aqui e parte terra. Já este outro morador do bairro procurou formas alternativas para se prevenir da força das águas da chuva, colocando entulhos de lixo nos arredores do seu quintal. Isso quer dizer que se a chuva vier daqui nesta rua, chega ali onde vê aquela pequena acumulação, então quando acumula-se ali, procura saída, então tem que perfurar. Então quanto mais perfura, se for uma água intensa, é quando faz isto cair, então procura também fazer cair as nossas casas. Então nós não estamos totalmente seguros. Para além da erosão, a segurança e a deficiência das valas de drenagem também preocupam este residente do bairro Polana Caniço. Nem todos conseguem enfrentar a altura das rampas. Crianças e os mais adultos têm dificuldades. Procuram saída, passagem para a escola. Pessoas idosas, por exemplo, passam carros, transportes aqui, mas bombas. Nós não temos vantagens. É mesmo para quem estiver doente, uma pessoa idosa, mesmo a minha idade, há dificuldades porque eles não puseram ali passadeiras. O geógrafo Felipe Mate reconhece que as famílias residentes nas bermas correm riscos de erosão, porque esta área oferece elementos naturais suficientes para possível desabamento causado por chuvas. Podemos correr o risco de ver aquelas famílias com as casas todas nas áreas circundantes perderem, portanto, um dia desabarem por causa deste nível de proximidade, porque existe uma energia que é exercida sobre aquela rocha na área circunvizinha por causa do desnível, não é? Entre a primeira profundidade, não é? que está em mais ou menos, provavelmente uma altura de mais ou menos 25 ou acima de 25 metros, e tem uma outra, e há sempre tendência, não é? Isto é física, não é? Há uma tendência de um organismo em suspensão tender a cair, um organismo também sem muita consistência tende também a cair. O académico acrescenta que uma das soluções passa por colocar seixos, que são estas pedras, como forma de reduzir o impacto das chuvas no solo e reduzir riscos de erosão. Não precisamos de criar, barreiras, engenharias para podermos resolver a questão da erosão, mas sim nós devemos permitir que, na verdade, as águas continuem sendo escoadas em direção a jusante. Isto é uma das soluções, mas também a outra solução realmente irá consistir, na verdade, na colocação de pedras diminutas, os famosos seixos, que estes mesmos seixos vão reduzir o impacto, por exemplo, da erosão do tipo splash, e esta mesma erosão, ao ser o impacto da chuva, não é? O impacto da chuva vai ser reduzido e também a compactação do solo também será reduzida por parte destas gotinhas. Em determinadas zonas do troço foram colocadas estas revinas, que servem para escoar água da chuva, e rampas, em que algumas delas já estão a sofrer desgastes provocado pela força da água da chuva. Em resposta, o município disse que as famílias ocuparam ilegalmente o espaço. Para a Direção de Infraestruturas, a solução passa por reassentá-las. Entretanto, não foram apresentados prazos para o processo. Muitas populações estão em zonas de forma não legal. Portanto, a semelhança dessa zona de risco da Julius Nyerere, existem pessoas que estão nas zonas suscetíveis de inundação, bem como em zonas de risco, como com o decorrer do tempo, em costas e zonas proibidas, não aconselháveis, bem como mangás também. No âmbito da obra da Julius Nyerere, nós fizemos o reassentamento das pessoas dentro de limites que era para fazer a implementação da via. No entanto, vamos fazer outros trabalhos de reassentamento a posterior, consoante
eu disse de vários outros sítios que nós temos vindo a chamar a atenção para a não ocupação desses espaços, nomeadamente das encostas, dos mangais e dos sítios suscetíveis a inundações. A IACV inicia amanhã a exibição de uma série de reportagens sobre a vida e obra de Samora Machel. O primeiro dos 3 capítulos exibidos no programa Grande Plano é reservado às suas origens. É a partir de Chilembene que será reportada a história familiar de Samora. Esta era a casa de Samora e Graça Machel. Mesmo como presidente, esta era a casinha onde eles ficaram. Eu lembro que esta casa era onde nós vínhamos passar o tempo com eles. Entramos num quarto de Samora e Graça Machel. Este quarto é muito interessante. Vejam só a mobília. Você vai conhecer o perfil de Samora como enfermeiro. Gostava muito de estar escalado durante as noites e aplicação das injeções, distribuição de medicamentos, etc. E por que ele preferia noite e não dia? Como a comunidade celebrou o seu aniversário natalício? Ele é um grande herói para nós. Sim. Por isso que estamos aqui a recordar dele. Na festa da Luculo, lá com o Mamatico. Está contente? Isso aqui é o presidente Samora Machel é um grande empreendedor para a nossa vida. E o que partilhava Samora com a família acerca do futuro do país? Já teria ouvido Samora falar sobre a sua visão em relação aos recursos minerais que o país tem? Porque naquela altura já havia informação sobre isso. Não vou dizer que ouvi ela conversar com amigos ou colegas. É de conversas que tivemos em casa. Os detalhes, amanhã às 20h30, na STV. Mais-valia. E ainda para acompanhar amanhã uma reportagem sobre a criminalidade em Boane, o desespero de famílias vítimas de mais de uma dezena de assaltantes, que roubou, feriu e violou. Me encontrou logo aí na borda de Sora, começaram daí mesmo a me bater. Começaram a me dar vorada de um lado para o outro, tinham muitos instrumentos. Tenho também marcas aqui nas pernas, hematomas mais graves que isto aqui até. Foi um momento de grande terror, foi um momento de grande pavor. As vozes ainda estão trêmulas e as marcas da violência continuam bem visíveis. Este é o rescaldo do terror vivido na madrugada de sexta-feira, 30 de setembro, em 2 bairros de expansão no município de Boane, Maputo. Aqui é mais ou menos que eu vi aqui dentro. 10, os 5 tinham pistola. Este pode ter sido o primeiro ponto de incursão dos criminosos. A barraca que faz nosso cenário costuma concentrar muita gente, sobretudo jovens, mas quando passava da meia-noite, a mesma já encontrava-se encerrada. Pouco depois, os criminosos começaram a atuar e foram diretamente à casa que conseguimos ver mais profundo, onde violentaram uma jovem que, pela gravidade dos ferimentos, teve que ser transferida para o Hospital Central de Maputo, onde permaneceu internada durante 3 dias. Tinham muitos instrumentos, bateram logo, aquela foto viu-se logo. Me encontraram logo aí na borda de Sora, começaram daí mesmo a me bater. O principal objetivo era forçar a jovem a entregar dinheiro e telefones celulares. A madrugada do último dia do mês de setembro viria a ser longa para tantos outros moradores deste bairro. Este homem é um agente da Polícia da República de Moçambique e também faz parte das vítimas. Na tentativa de fazer força para poder me proteger, começaram a tirar-me com pé de cabras e assim progrediram até o interior do meu quarto, onde, para além de mim, começaram a agredir a minha senhora, a exigir o dinheiro.
Nesta residência, a ousadia dos criminosos foi de tal forma que até os cães de raça Pitbull foram neutralizados. Uma toma que ainda é bem visível, é resultado mesmo dessa violência, da tentativa de violação também. Sim, sim. É tanto a tentativa de violação. Tenho também marcas aqui nas pernas, hematomas mais graves que isto aqui até. São vítimas que esperam respostas da polícia. Quando tomamos conhecimento, entramos em ação, começamos a trabalhar. Neste momento estamos no terreno para conseguirmos esclarecer. É uma reportagem para acompanhar na íntegra amanhã às 20h30 na ISTV. O município de Matola quer massificar a regularização dos títulos de direito de uso e aproveitamento de terra, o DUAT, como forma de evitar conflitos. Para o efeito, organizou audiências hoje para ouvir inquietações da população. O presidente do município de Matola dirige a partir de segunda-feira uma audiência aos munícipes com o objetivo de escutá-los sobre problemas relacionados à posse de terra naquele município. Calixto Costa estará acompanhado pelo seu elenco de vereadores e vai se colocar à disposição dos munícipes na variação de planeamento territorial e urbanização. Durante uma semana, espera-se que centenas de títulos de direito de uso e aproveitamento de terra sejam regularizados para evitar casos de disputa de terra, segundo revelou este sábado a diretora do Planeamento Territorial e Urbanização da Matola. O objetivo essencial, o primeiro, é promovermos proximidade com os munícipes. O segundo objetivo seria massificar os DUATs e também promovermos a celeridade na entrega dos documentos e da resposta dos pedidos dos munícipes. E um outro objetivo também é reduzirmos o número de conflitos que temos aqui na cidade da Matola relativos à terra. No entanto, o município apela à maior adesão dos munícipes para poder responder às solicitações. Aliás, segundo Inês Chilundo, a audiência é um programa que vai continuar em função das necessidades dos munícipes. Aqui é um dos pontos, né, de grande fluxo de munícipes. Temos outros pontos, então é uma jornada que o presidente vai fazer. Começa aqui na variação, poderá escalar postos administrativos, provavelmente que vai voltar para a variação e continuar com este processo conosco durante algum tempo. A audiência aos munícipes enquadra-se no âmbito do programa de governação do Edil da Matola, denominado Governação Sem Paredes, que Calixto Costa tem realizado desde que tomou posse. Em Pemba, a polícia deteve 3 indivíduos acusados de incitar a violência. O caso aconteceu durante uma manifestação que visava reivindicar o aumento da tarifa do preço de chapa em virtude do agravamento do preço dos combustíveis. Na última quinta-feira, transportadores semicoletivos de passageiros paralisaram as suas atividades em Pemba como forma de pressionar o Conselho Municipal local a permitir o aumento do preço de chapa. Além de colocar barricadas na via pública, estes queimaram pneus numa das principais avenidas da cidade. A polícia deteve no mesmo dia 3 indivíduos que os acusa de serem os cabecilhas da manifestação. Encontram-se 3 indivíduos detidos, tidos como os cabecilhas da manifestação, dentre os quais motoristas e cobradores que reivindicam a subida de preços dos transportes. Márcia Zucula, porta-voz da PRM em Pemba, diz que os detidos incitavam a violência. São indicados como as pessoas que colocaram barricadas e incendiaram pneus na estrada e tentavam fazer com que os outros transportadores que exerciam a sua atividade normalmente parassem as suas viaturas e terminassem com as suas atividades. As manifestações a favor da subida do preço do chapa surgem na sequência do aumento do preço dos combustíveis e aconteceram em vários pontos do país. E para ver a seguir, aos 85 anos, na celebração, Desmond Tutu pede que lhe seja aprovada a opção de morte assistida com dignidade. Os detalhes após o intervalo. Até já. O grupo não anda bem por quê? Problemas. Quais? Vários. Problemas de transporte, dificuldades com a cabotagem marítima. Cabotagem? Sim, exato. Sim. Temos muita mercadoria em armazém para o norte
Temos que distribuir aqui no apoio. E em que secção está? Em que setor? Eu estou na Incatex. Também. Incatex. Incatex o que é isto? É antiga Inacomotex. Inacomotex. Incatex. Exportação e importação? Não, a Inacomotex é que era de importação e exportação de tecidos. A Incatex é distribuição interna. Mas nasceu com base na Inacomotex. Sim. Está há um mês, é o novo diretor. É o novo diretor. Não estou muito satisfeito com a visita. O Sr. Presidente visitou Cobra? Não. Visitei somente armazéns em que estão muitos materiais Inacomotex desorganizado. Isso é Incatex. Estão lá há meses, anos inclusive. Coisas que chegaram para satisfazer, quer dizer, para permitir a alegria do povo. O 25 de dezembro, 30 de dezembro, não saíram, estão lá. Eu devo entender como que é. É incapacidade. Sr. Presidente, a Europa não está relacionada com isso. Não, estou a explicar. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é crime. Mas a minha questão agora é: estou levado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque mesmo o operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Sr. Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre é conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para.
revisão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise, E como é que interpreta este sinal? sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem e que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. De volta às notícias no Jornal da Noite. O arcebispo anglicano emérito sul-africano e ícone da luta contra o apartheid, Desmond Tutu, celebrou ontem 85 anos. Na ocasião, declarou que gostava que lhe fosse permitida a opção de morte assistida com dignidade. O Prémio Nobel da Paz expressou seu desejo ao jornal norte-americano The Washington Post, sublinhando que agora está mais perto da sala das partidas do que da das chegadas. Por essa razão, que os seus pensamentos centravam-se mais em como gostaria de ser tratado quando chegar o momento da sua morte. Preparei-me para minha morte e deixei claro que não desejo ser mantido vivo a qualquer custo, disse o religioso que teve alta no hospital no final de setembro. Espero ser tratado com compaixão e que me seja permitido partir para a próxima fase da jornada da vida, da forma que eu escolher, frisou. O suicídio medicamente assistido ou a eutanásia voluntária é ilegal na África do Sul, mas nos últimos anos tem havido apelos crescentes para que seja legalizado. O candidato republicano Donald Trump está envolvido em mais um escândalo sobre como se dirige às mulheres. O jornal norte-americano The Washington Post publicou um vídeo no qual Trump faz comentários machistas que podem complicar mais a situação com o eleitorado feminino. 48 horas do segundo debate com Hillary Clinton, o candidato republicano viu uma comprometedora conversa privada de 2005 ser revelada pelo jornal Washington Post e a rival democrata não perdoou. A conversa aconteceu no autocarro e decorreu com Bill Bush, que na altura era apresentador do programa de televisão Access Hollywood. You're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Na gravação, Donald Trump relata a tentativa falhada de se envolver com uma mulher casada e da tentação irresistível em beijar mulheres bonitas. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. O candidato republicano já pediu desculpas pelo caso. I've never said I'm a perfect person, nor pretended to be someone that I'm not. I've said and done things I regret. And the words released today on this more than a decade-old video are one of them. Anyone who knows me knows these words don't reflect who I am. I said it, I was wrong, and I apologize. A candidata democrata Hillary Clinton aproveitou para atacar através das redes sociais. Isto é horrível. Não podemos deixar este homem chegar à presidência. As mulheres têm o poder de parar Trump. Esta polêmica surge a poucos dias do segundo debate entre os dois principais nomes na corrida Casa Branca, Hillary Clinton e Donald Trump, que está marcado para domingo, depois de uma semana particularmente difícil para a campanha do multimilionário. Dezenas de pessoas participaram este sábado numa jornada de limpeza no Hospital Geral de Xamanculo, na cidade de Maputo. A atividade enquadra-se no âmbito da celebração do Ano Samora Machel. Crianças, jovens, adultos e idosos juntaram-se numa só missão, que foi limpar o Hospital Geral de Xamanculo como forma de promover a saúde e o bem-estar dos utentes. A atividade enquadra-se na campanha que marca a celebração dos 30 anos da morte de Samora Machel e que deverá ser implementada em vários hospitais do país,
segundo revelou a diretora nacional do Ambiente do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Considerando aqui de forma particular o Xamanculo, eles já tinham o recinto limpo. O que nós quisemos trazer era um movimento de educação ambiental, de sensibilização e de promover esta atividade, mostrando de que os hospitais são locais saudáveis e que nós temos que contribuir para um melhor saneamento. Mas os hospitais já estavam limpos, nós quisemos fazer um movimento de educação ambiental, porque o Ministério este ano está a levar a cabo um programa de ambiente em movimento que visa particularmente promover as limpezas nos bairros, nas cidades, nas localidades, em todos os locais. Por seu turno, a diretora da Saúde da cidade de Maputo enalteceu a iniciativa e destacou a importância da limpeza para a prevenção de doenças. Nós, como setor, temos regularmente o hábito de fazer estas jornadas dentro do setor, mas hoje conseguimos não apenas fazer dentro do setor, mas fazer em todo o nosso bairro e passar a mensagem que cada um de nós é responsável por garantir a sua saúde, a saúde da sua comunidade. E estamos aqui prontos para continuarmos a fazer estas atividades junto com a Mitader, junto com o nosso distrito e com todos os funcionários da saúde. Ainda na ocasião, o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural ofereceu ao Hospital Geral de Xamanculo e à direção do distrito Caxamanculo diversos materiais para a limpeza, com destaque para carinhas de mão, depósitos de lixo, ancinhos, entre outros. A rede de organizações não governamentais nacionais e internacionais juntou hoje organizações que trabalham na área de saúde e HIV em Moçambique, numa 5ª edição da Feira das ONGs que decorreu no Parque dos Continuadores, na capital do país. Pretende ser um dia festivo, lúdico festivo, em que as organizações não governamentais internacionais e nacionais partilham um espaço para apresentar a toda a sociedade civil e a população em geral qual é o trabalho que estamos a desenvolver. São, no total, 38 organizações não governamentais que se juntaram à 5ª edição da Feira das ONGs do setor da saúde para expor seus serviços e apresentar a sua contribuição para o Sistema Nacional da Saúde. A nossa presença aqui, como pode ver a nossa exibição, está mesmo a chamar a atenção que todos os programas de saúde que sejam desenvolvidos tomando em consideração as especificidades das deficiências, chamando a atenção à necessidade de termos enfermeiros ou pessoal médico capacitado, por exemplo, para interpretar língua de sinais, chamando a atenção para ter centros de saúde com rampas, com corimões, com elevadores, chamando a atenção para respeitar-se acima de tudo esta questão do desenho universal, um espaço de saúde ou um centro de saúde onde todos nós podemos usar. A UET hoje está a expor seu material, um material que é produzido para informar cada vez mais os cidadãos moçambicanos sobre a saúde sexual e reprodutiva e outros aspectos da saúde no geral. Temos material específico para adolescentes e jovens, que é sobre a saúde sexual e reprodutiva, sobre o início da vida sexual, cuidados a ter com a menstruação, onde ter acesso aos métodos contraceptivos e quais os cuidados que como adolescente devemos ter para que possamos ter um crescimento saudável. Queremos mostrar o nosso trabalho, trouxemos uma exposição de tuberculose resistente, é um problema crescente em Moçambique, felizmente o Ministério está alertado para o facto e está preocupado com esta situação, nós somos parceiros, trazemos uma exposição para mostrar exatamente os desafios das pessoas com tuberculose resistente. O público disse que o evento foi uma oportunidade para tirar dúvidas sobre saúde e bem-estar. A feira está a ser muito interessante porque estou a aprender coisas que eu nem sabia, porque às vezes não temos tempo de ir a uma unidade sanitária, então o que eu não posso aprender lá, estou a aprender aqui. Estou a gostar, estou a tirar um proveito. Nessa parte onde eu passei, pude tirar esse proveito da avaliação do câncer da mama. Outro sítio passei, pude ver como é que posso prevenir a gravidez não desejada. Já passei de onde posso ver como é que posso confeccionar as refeições de uma maneira muito rica. A Feira das ONGs é um evento que decorre anualmente e pela primeira vez este ano contou com a participação da Direção de Saúde da cidade de Maputo. E no próximo bloco cai o pano da 3ª edição da Taça da Liga BNI
com vitória da Liga Desportiva de Maputo com 3-0 ao Machaquene. Os detalhes no próximo bloco, mas antes as previsões do tempo para amanhã. Sobem as temperaturas em quase todo o país, a começar por Maputo, com a temperatura máxima de 31 graus e mínima de 20. Xaixai contará com 31 e mínima de 19. Inhambane com máxima de 29 e mínima de 19 graus Celsius. Na zona centro do país, a Beira terá 34 graus, máxima e mínima de 19. Chimoio com 33, mínima de 16. Tete com 40 graus, máxima e mínima de 20. E Climane com 33, mínima de 19 graus Celsius. No norte, Nampula apresentar-se-á com 33 graus, máxima e mínima 19, Lixinga com 29, mínima 16 e Pemba contará com 29, temperatura máxima e mínima de 22 graus Celsius.